Quando meu filho tinha 2 anos de idade, a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Eu tomei um susto na época, porque eu não esperava, né, ninguém está preparado para ter uma notícia triste, né, e a minha angústia, né, meu susto foi aumentado até porque a gente tem um continente que separa a gente, né, eu moro aqui na França e ela mora no Brasil. E nessa época ficou muito difícil para eu ir correndo para o Brasil, para poder ficar do lado dela. Então, nessa época, eu fiquei realmente, como disse, triste, reservada. Eu não falei desse problema com ninguém, eu não comentei em casa, eu realmente guardei o problema para mim. Foi nessa época que o meu filho manifestou um problema de pele, né? Ele ficou com várias brotoejas na pele toda, e eu fui ver um dermatologista. Passou vários tratamentos, né? Várias pomadas e tudo. Só que a doença dele, entre aspas, de pele, continuou. E um dia ela falou assim: olha, Ivne, eu acho que o problema dessa criança não é realmente um problema de pele, né? É um problema emocional. Será que está acontecendo algum evento diferente na sua casa? Tem alguém doente? Há uma separação de pais, né? E aí foi que eu tomei um segundo susto, né? Que eu vi que realmente sim havia um problema, um evento diferente na minha casa, né? E aí ela falou assim: olha, o melhor é explicar para essa criança que a sua mãe, quer dizer, você está triste, que a avó está doente e que as coisas vão ficar boas da melhor maneira possível. E aí eu realmente chorei pra caramba nesse dia, e ela tinha razão. Eu acho que há muitas coisas que realmente se manifestam dessa maneira porque a gente não fala as coisas, né? A gente guarda pra gente. E aí, à medida que eu fui falando com ele, explicando, foi quase que um milagre. O menino ficou bom. Eu voltei a brincar com ele e a pele dele voltou ao normal. E realmente eu vi que a coisa estava de fundo emocional. E eu queria também dizer que é uma coisa interessante que eu aprendi nessa época, é que uma criança pequena, ela não tem ainda uma capacidade, né, de desenvolver uma frase grande, de explicar realmente o que está acontecendo. Então, ela, no caso do meu filho, se manifestou pela pele, né? Talvez outras crianças tenham a capacidade de verbalizar, né? Mas normalmente não, uma criança pequena não consegue fazer isso. À medida que ela vai crescendo, sim. Então, no caso dele, foi a pele. 2 anos depois, fui eu que fui diagnosticada com câncer de mama. O câncer da minha mãe foi diferente do meu. A minha mãe não teve que fazer uma mastectomia total, né? Foi diferente. E eu tive que ser operada de urgência. Eu já estava me preparando para contar a história para o meu filho quando eu voltei do hospital, fui para o banheiro fazer curativos, que é um procedimento normal, e aí ele entrou de supetão no banheiro. E quando ele entrou de supetão, ele tomou um susto, porque ele viu que eu só tinha um seio. Aí ele se aproximou e perguntou: mãe, cadê o seu peito? E essa pergunta que ele fez virou o título de um livro que eu fiz há 10 anos para criança, que explica exatamente o meu relato, a minha experiência com ele. O que aconteceu nessa época? Como é que eu expliquei para ele que a mãe dele só tinha um seio? Né? Como é que a gente explica uma mastectomia para uma criança? E como eu já tinha tido aquela experiência com a minha mãe, de não contar nada, eu resolvi que essa vez eu ia contar da minha maneira, mas eu ia contar. E, na verdade, não tem muitos milagres, né? A gente tem que contar da maneira mais franca possível, né? As perguntas vêm e você responde de uma maneira segundo a sua capacidade, não é? Então, ele se aproximou de mim e botou a mãozinha em cima do meu seio, né? De onde o seio tinha sido retirado. Aí ele perguntou: mamãe, mas está doendo? Né? A criança nessa idade, ela tem muita essa preocupação. Será que está doendo? Você, né, está machucada? E o seu peito vai voltar um dia? Eram as preocupações dele. E eu falei, da medida do possível, que realmente, que quando a mamãe foi para o hospital,
o médico decidiu que o peito dela tinha que ser retirado, porque a mamãe tinha sido diagnosticada com uma doença grave, que era o câncer. E esse câncer era muito malvado. Ele ficou bem assustado, mas eu achei que ele estava entendendo a situação. Foi ali que aí começou realmente uma longa história de realmente situar a criança dentro das situações que a gente estava vivendo. Um dia eu estava triste, outro dia eu estava cansada, outro dia eu ia no médico, um dia eu tinha que ir no psicoterapeuta, e assim as coisas foram avançando. E cada dia eu ia situando ele. Foi o que ajudou muito ele a entender a situação. Quer dizer, eu envolvi ele dentro de uma história, que era uma história que ele estava vivendo, que nós todos estávamos vivendo, e não adiantava esconder. Que, por exemplo, a quimioterapia faz o cabelo cair. Não tem jeito. Então, a criança vê, é visível, né? Onde estão as madeixas, não é? Então, tem que explicar. Ah, a mamãe está fazendo um tratamento que é para ela ficar boa, que o médico receitou, e que é muito forte. Esse medicamento é muito forte e faz o cabelo cair. Essa historinha também do livro e essa questão também de falar também francamente com meu filho, foi um conselho que um terapeuta na época deu para mim. Ele achava que se eu colocasse no papel os meus sentimentos, as minhas dores, ia fazer eu externalizar os momentos difíceis. E foi o que eu fiz. Eu escrevi todo o período que eu enfrentei, desde a descoberta até a minha cura. Eu tenho todas as histórias relatadas num diário. A gente também tem que entender que o câncer, quer dizer, a notícia de uma doença grave não é difícil só para o paciente. Essa doença envolve todo mundo, né? Os pais, os filhos, a família, os amigos. Então, é um período de muita comoção, que pode ser triste, que pode ser alegre. No meu caso, foi uma história que acabou feliz. E o que eu aprendi com essa história toda, né? É que ser honesta com você mesma, né? Você falar de uma maneira franca, você acreditar nos tratamentos que têm sido feitos, de pronunciar até a palavra câncer, né? Porque a gente às vezes não tem coragem de pronunciar que a gente está doente, né? Essa palavra ainda tem muito um peso muito grande. Tem gente que não quer falar sobre isso, que tem medo e vira um tabu, vira uma questão assim, vira um fantasma, né? Uma espécie de fantasma que vem toda noite assombrar um pouco a vida da gente. Há pessoas que não querem falar, então também a gente tem que respeitar, porque a gente quer proteger as pessoas que a gente ama, né? A gente não tem coragem de falar que tá enfrentando uma situação difícil, então a gente acaba querendo proteger. O problema da proteção, né, é que você não tem uma comunicação franca, não tem uma comunicação aberta, e aí que pode morar um problema, né? Dependendo da idade da criança, como a gente viu, eu explicando sobre meu filho de 2 anos, se manifestou pela pele, que eu não falei, e a criança se manifestou de alguma maneira, os sentimentos dela também, a criança está viva, né? A criança sente tudo, a gente sabe muito bem que desde o ventre da mãe, a gente tem que cantar músicas porque a criança ouve, não é? Há um problema, a criança também sente, né? Então, pronto, somos seres vivos e sujeitos a todas as sensações que a gente vive. Então, por exemplo, se uma criança é um pouquinho mais velha, né, no caso, sei lá, de um adolescente, ela pode ficar agressiva, ela pode se sentir culpada. Então, há várias manifestações que realmente eu, pela minha experiência, eu não aconselho, mas aí cada um é dono da sua própria história. A minha realmente é o que eu aconselho fazer. Então, a questão que eu estava falando né, de uma conversa aberta, eu acho que foi muito importante para a gente. Por exemplo, tem uma passagem no meu livro que eu digo que o meu peito, o meu filho pergunta, cadê seu peito? Mamãe, ele vai voltar um dia? O médico vai colocar ele de volta? Então eu falei, vai, mas vai demorar um pouco.
o seio da mamãe vai voltar, mas não vai ficar igual o que era antes, mas esse vai ser o nosso segredo, né? Tá bem? E aí ele diz ok, né? Então assim eram pequenas cenas, né, que mostravam que havia ali alguma coisa, né, sendo construída, os laços ficaram muito mais estreitos. Eu sinto isso, eu sinto hoje porque como eu não menti para ele, eu não escondi nada dele, eu sinto que hoje ele pode se comunicar comigo de uma maneira super franca, ele me conta os segredos que não conta para o pai, por exemplo, né? Então houve assim, se construiu uma união entre a gente e eu acho que o fato de eu não ter mentido, ele sabe que ele pode confiar em mim. Então isso foi uma coisa bem interessante que foi se construindo ao longo da nossa história. E eu acho que ele entendeu tanto essa doença, ele entendeu o momento que a gente estava enfrentando tão bem, que um dia ele pegava ônibus escolar, ele costumava pegar um ônibus escolar, e um dia estava com um amiguinho dele do lado, sentado ao lado dele, e o menino estava meio triste, estava meio para baixo, e ele perguntou: pô, está acontecendo alguma coisa? E o menino falou assim: tô triste, a minha mãe não está bem, ela tá com uma doença que o cabelo cai, ela vive escondendo a careca dela com os lenços e ela tem gente que ri dela e eu não estou gostando dessa situação. E meu filho perguntou: a sua mãe está com câncer? Ele falou assim: ué, mas como é que você sabe? Aí ele falou assim: eu sei porque a minha mãe também teve, então pô, cara, não fica triste não, isso aí vai passar, ela vai ficar boa. Então foi a maneira que ele, com a experiência dele, né, eh, conseguiu também dar um conselho para o amigo dele e depois parece que o menino realmente confiou, falou mais coisas para ele e ele confortou esse menino e depois a gente soube que a mãe dele ficou bem e tudo. E foi muito legal. E uma outra experiência também dele foi numa feira de livros, onde havia uma senhora que se aproximou do estande onde a gente estava. Na verdade, eu tinha me ausentado um pouquinho. E o Elias, meu filho chama Elias, ficou ali na frente daquela senhora. E a senhora falou assim: mas como é que a gente explica uma situação de doença grave? Ele falou assim: olha, não tem problema de explicar, não tem problema nenhum de explicar uma doença grave para ninguém. A prova disso sou o protagonista desse livro. A minha mãe explicou tudo, eu entendi a doença. Olha, aberta, faz uma conversa aberta com as pessoas, com seu filho, e vai ficar tudo bem. Isso foi muito engraçado. E depois, realmente, ele vendeu o livro imediatamente. A moça comprou o livro e achou muito interessante. Então, eu queria frisar também que eu acho que as crianças têm uma capacidade incrível de se adaptar a tudo, né? A momentos difíceis e momentos felizes. Eu acho que a vida é assim. E eu sinto realmente que essa capacidade é uma riqueza, na verdade, até para a gente amadurecer, né? Mais feliz, mais compreensível, de uma maneira mais compreensível de entender a vida. E se eu puder realmente deixar uma mensagem aqui, eu só tenho que falar que falar cura. Muito obrigada.